Boa noite pessoal. Boa noite, Poli. Que bom demais te ver aqui. Hein? Pois é, boa noite a todos. Nós vamos falar hoje sobre pecuária. Poli, você está em Salinas, Poli? Pois é, nós estamos em julho aqui no Pará é férias, né? O paraense tem julho, é uma das férias mais importantes, é o verão, então todo mundo fica na praia, né? E todo mundo geralmente todo mundo divertindo e querendo só festar. Eu também tô com muita saudade, Poli, você anda muito sumida. Tem que aparecer mais, tá? Bom, boa noite, o pessoal tá entrando. Nós vamos, mesmo no período de férias, nós vamos aí conversar um pouco sobre trabalho, vamos conversar sobre pecuária, e a ideia aqui é levar para vocês um pouco de conhecimento, um pouco do trabalho de pecuária, uma maneira de aumentar a produtividade e aumentar essa produtividade para melhorar a lucratividade da atividade. Então nós vamos colocar aqui os pontos, aquilo que a gente acha, né, aquilo que a gente não tem certeza de que é melhor, de que o que você for fazer para poder aumentar a sua produtividade, com certeza aumentar a lucratividade do teu negócio, né, da tua pecuária. E a gente tem visto muito as pessoas falarem, né, sobre que nem sempre as fazendas mais produtivas são as fazendas mais lucrativas. Mas as pessoas têm que, na verdade, o aumento de produtividade, ele tem que ser linkado e causado pelo aumento de eficiência, né? Você tem que fazer melhor o trabalho, você tem que melhorar manejo, e uma coisa muito importante é você já aproveitar, a prioridade é você usar aquilo que você tem. Então, uma das coisas que melhora muito na produtividade é você colher melhor o capim que você produz, né? Então, manejar melhor os pastos, manejar melhor o gado, esses tipos de trabalho, eles aumentam muito a produtividade sem você estar aumentando o custo, né? Isso aí você está aumentando eficiência. Geralmente produtividades que diminui, você aumentar a produtividade e não aumenta o lucro, é quando você aumenta ela de maneira que não seja tão certa, né? Então, por exemplo, às vezes você não trabalha bem a pasto, e aí você começa a aumentar muito a suplementação. A suplementação é uma atividade que é eficiente, é boa, né? Mas ela não pode servir, como eu digo, como muleta, né? Você já tem que estar ganhando peso bem no período das águas. Quando você tem capim, você tem que ganhar peso manejando pasto, ter altos ganhos de peso já só a pasto. E então você tem que ter ali uma meta e colocar uns ganhos melhores, mais altos, e aí depois a suplementação ela tem que estar num patamar acima daquilo. Então sempre você tem que saber qual que é o potencial, né, o potencial que tem o ganho a pasto, a produtividade a pasto, e qualquer coisa que você for fazer, se for suplementação, qualquer outra coisa, você tem que colocar isso, tem que ser superior, aumentar acima daquilo que você já está produzindo, né? Então, por exemplo, pelas tecnologias, pela genética, pela tudo que nós temos, hoje nós teríamos que ter, por exemplo, uma meta
de uma produção a pasto algo em torno aí de entre 600 e 700 gramas por cabeça dia. Então você tem que ter essa meta, e se você for suplementar, tem que ser para poder passar disso aí. E outra coisa, a suplementação, ela você tem que usar sempre como uma estratégia, né? Então, no período das águas, você tem a taxa de lotação maior, né, mais alta, então você tem taxas de lotação mais alta no período das águas, e no período seco, geralmente sempre você vai ter que diminuir a quantidade de animais. Então você tem que ter um planejamento bem feito, né? E a suplementação, ela te ajuda muito para isso, para te alavancar ganhos, né? Mas você tem que tomar muito cuidado, porque esses ganhos, eles têm que ser acima daquele potencial que você tem a pasto. Então você nunca pode deixar de esquecer o teu potencial a pasto, tá? Então você ter algo em torno de 600, 700 gramas, e a suplementação, ela vai aumentar. Esses 600, 700, nós estamos falando algo em torno aí de linha branca, né? Então quando você for suplementar, então você vai ver o tipo de suplementação que você vai usar, né? Se é algo em torno de 1 quilo, de 2 quilos, de 3 quilos, vai depender muito do custo daquilo que você está usando, né? E aí, quanto custar, se vai custar 200 gramas por boi dia. Então esses ganhos, ele tem que vir a mais, além desses 600. Vamos trabalhar com 650, né, que a gente está falando entre 600 e 700, aí a gente pode colocar algo em torno aí de 650. Então a suplementação, ela tem que te dar níveis acima disso. E é interessante o uso dela para que você possa, né, antecipar alguns animais, porque às vezes você precisa de tirar no período seco, você precisa de reduzir, né, gado. Então você sempre tem que fazer a suplementação, te ajuda bastante nisso aí. Então o maior indicador que a gente tem, e aí, meu gaúcho preferido, hoje nós vamos vender sêmen do apetrecho aqui, viu? Porque hoje nós vamos melhorar indicadores, e um dos indicadores que nós temos aqui é a taxa de prenhez, e você sabe que o apetrecho é campeão nisso aí, né? Mas uma das coisas que a gente sempre tem que estar de olho, né? A produtividade, o indicador que a gente tem um campo para crescer muito grande é taxa de lotação. Taxa de lotação é o indicador com maior capacidade de aumento. E é engraçado porque Aratal, boa noite, obrigado aí pela sua presença. Mas a taxa de lotação, ela tem um campo muito grande para crescer. E isso não é muito difícil de você saber, porque aqui, principalmente na nossa região aqui no Pará, quando nós fizemos a transformação de floresta para pasto, né, quando nós fizemos isso aí, implantando pasto, a gente conseguia trabalhar nessas áreas, isso aí, década de 80, década de 90, né, quando a gente fazia, assim que fazia a transformação de floresta para pasto, nós trabalhávamos aí com algo em torno de 2 cabeças por hectare. Tem regiões mais ricas, né, igual do Carlos Gonçalves, tinha lá em Novo Repartimento, por exemplo, que tranquilamente era 3 cabeças. Nas regiões ali entre Marabá e até Xinguara, naquela região lá, também trabalhava com 3 cabeças. Hoje, todas essas áreas aí trabalham mais ou menos algo em torno de 0,8. É bem provável de não chegar nenhuma cabeça por hectare.
Então você vê que ao longo do tempo, né, nós diminuímos essa taxa de lotação, né? Então isso é porque o modelo que a gente tem usado na pecuária é um modelo que só vem extraindo, né? Ele só tem um uso de recursos naturais muito grande. Então ele é um modelo de muito extrativismo, né? Então quando a gente começa a devolver para a terra, para o solo, né, melhorar essa fertilidade e colocar pelo menos aquilo que nós pegamos, nós começamos a melhorar essas taxas de lotação. Então, se a gente falar voltar pelo menos aquilo que nós, vamos dizer, aquilo que nós recebemos, né, nós já saímos de 0,8 e vamos para 2 cabeças. Então já é um aumento muito grande. Mas nós temos potencial, né, para trabalhar com 3, para trabalhar com 4, para trabalhar com 5 cabeças. Então a gente tem potencial para poder fazer isso. O que muda nesse trabalho isso é o uso de tecnologia, e eu faço assim mais ou menos uma analogia como se fosse com o automobilismo, né, com a Fórmula 1. Então quem anda de carro hoje, por exemplo, se você tá andando na rua, né, quem vai viajar, pega seu carro e vai viajar, você não tem a necessidade, pouco importa para você se o pneu está quente, se o pneu está frio, você vai gastar o mesmo tempo de viagem. Se o seu tanque está cheio, está com meio tanque, isso não vai mudar nada no seu rendimento da tua viagem, né? Agora, já na Fórmula 1, isso faz toda a diferença, né, de uma corrida. Se você está com o pneu frio, se você está com o tanque cheio ou se você está com o tanque vazio, o seu desempenho, né, ele muda muito. Isso é o que é? É o excesso de tecnologia, um uso de tecnologia muito grande. Então, quando você está nesse nível de tecnologia, você passa a se importar com os detalhes. Qualquer detalhe ele é muito importante e ele faz toda a diferença. Então, se a gente for trabalhar, aumentar taxas de lotação em cima de melhoramento de fertilidade e adubação de pasto, né, nós temos, em primeiro lugar, que saber manejar pasto muito bem, né, porque quando você aduba, né, para poder produzir mais capim, o que você tem que estar apto é para colher aquilo que você está produzindo. Isso é só a gente ver as atividades, vamos dizer, as atividades irmãs, como a soja, né, o milho, a agricultura em geral. Você vê a eficiência dessas pessoas para poder colher, né? A colheita, eles trabalham muito em cima disso e muito eficiente. Então, no pasto não é diferente. Quando a gente está adubando o pasto, quando a gente está trabalhando, que aí o nível tecnológico aumenta muito. O que aumenta muito com o nível tecnológico é o nível de investimento, né? O seu custo, você põe muito mais valor, muito mais dinheiro para poder produzir. Então, realmente, você tem que colher muito melhor, tem que estar atento aos manejos, né, para poder você colher muito melhor. Os resultados, eles são muito bons, tudo mostra que esses resultados são muito bons, desde que você realmente consiga manejar os pastos e colher o tanto de capim que você produz. Então, geralmente é muito fácil as pessoas falarem que as fazendas mais produtivas não são mais lucrativas, mas é porque você não está produzindo o potencial que tem para produzir. Então, por exemplo, se você tem que saber a quantidade de nitrogênio que você está jogando, dependendo da quantidade que você está aplicando de nitrogênio, aí você tem que saber a quantidade de gado que você tem que colocar.
Então isso tem que ser tudo, vamos dizer, metrificado, né? Você tem que contar, você tem que fazer uma pecuária, vamos dizer, uma pecuária de precisão, né? Você tem que ter esses dados, você tem que ter esses números, você tem que ter isso de maneira muito melhor. E então o indicador, né, que a gente tem a maior chance de crescer e de aumentar é a taxa de lotação. A taxa de lotação, ela tem um campo enorme aí para poder crescer. Para quem vai, né, para quem vai para a pecuária de corte, ou seria pecuária, vamos falar, de recria e engorda, né, além da taxa de lotação, é o ganho de peso, né? Então o ganho de peso também é fundamental. A taxa de lotação, ela te dá volume, né? Ela aumenta a quantidade de gado, ela te dá volume. O ganho de peso te dá velocidade, né? Quando você aumenta o ganho de peso, você tem uma velocidade, você aumenta a velocidade do teu negócio, né? Então você aumenta muito o faturamento quando você melhora a taxa de lotação e ganho de peso, porque um vai te dar volume e o outro vai te dar velocidade. Então o faturamento aumenta bastante, né? Então, normalmente, só para vocês anotarem aí, saberem uma conta, se a gente for falar que a gente vai comprar um bezerro aí de 230 quilos e vender, vamos falar, um boi de 550 quilos, 550 se for 52% de rendimento, uma coisa normal, vender um boi de 19 arrobas, né? Então o que você vai fazer, quem recria e engorda, ele vai colocar 320 quilos nesse boi, né? Então 320 quilos, quando você tem ganhos aí, trabalha com ganhos de 650 gramas, que é o que a gente está falando aqui, né? Nós vamos gastar 492 dias, então em 16 meses a gente está fazendo isso. Então, ou seja, se a gente está comprando um bezerro desmamado de 8 meses com 230 quilos, mais 16 meses, então com 24 meses esse boi vai estar com 19 arrobas. Né? Então a gente vê muito as pessoas aí com o mercado de exportação, principalmente o mercado da China, que ele colocou, ele coloca uma faixa etária, né, no máximo com 30 meses, e então eu vejo muitas pessoas às vezes preocupar, porque para poder vender para a China tem que ser boi confinado, isso, aquilo, por causa da idade, e não tem nada disso, né? Então assim, 650 gramas é o que a gente tem que buscar, é o que a gente tem que ir atrás. Esses 650 gramas, grande parte, algo em torno aí de 70% desse período desse animal na fazenda, né, de quem recria, ele tem que estar com linha branca. Para 650 gramas é linha branca. Então ele vai ter, talvez, é importante no início, na chegada dele, quando ele está novo ali, geralmente você compra ele desmamado, então é bom você ter uma suplementaçãozinha, aí é coisa barata, coisa pequena, é muito pouco mais do que a linha branca, e talvez no final, algo aí em torno dos últimos 60 dias dele na fazenda, né? Aí você dá alguma ração, se isso também, dependendo do período, pode ser algo em torno aí de 1 quilo ou 2 quilos. Então isso é uma suplementação barata, né? Pequena, mas que é só 70% do período desse animal dentro da fazenda. Então, se a gente está falando de um período de 16 meses, né, aí a gente está falando algo em torno aí de 11 meses, ele vai estar em linha branca, e nos 5 meses, um pouco, 2 meses e meio, 3 meses no final e 2 meses no início, ele vai estar com um pouco de suplementação. Então é suplementação muito barata, suplementação pequena, baixa suplementação,
né, e ganho de 650 gramas. Isso é uma coisa que tem que ser, isso praticamente teria que ser a obrigação, né, a obrigatoriedade para nós seria fazer isso, seria ter esses ganhos, né, para poder a gente realmente ter uma atividade lucrativa. E esses ganhos, né, a pasto, é a gente manejar melhor os nossos pastos. Uma coisa que a gente preocupa muito, né, eu vejo a maioria das pessoas, eles têm ganho de peso baixo porque os fazendeiros, os pecuaristas que são muito caprichosos, o que ele faz? Ele faz a taxa de lotação da fazenda dele pelo período da seca. Então, vamos falar, se a fazenda dele aguenta 1.000 cabeças durante o período seco, então é 1.000 cabeças que é o estoque da fazenda dele. Então, quando chega no período das águas, o que acontece? Ele sobra capim. Então, os pastos sobrando, os pastos quando passam, né, do tamanho ideal, do ponto ideal, eles diminuem qualidade. Então, quando diminui qualidade, eles diminuem ganho de peso. Os ganhos de peso ficam ruins, né? Então, você ganha mal no período das águas, porque o seu capim tem baixa qualidade, e período da seca não é período também de ganhar muito peso. Então, por isso que você fica sempre com ganhos baixos, né? Outros pecuaristas, né, que são um pouco mais, vamos se dizer, relaxados, são aqueles que mantêm o estoque da fazenda dele pelo período das águas. Então, vamos falar que essa fazenda cabe nas águas 1.000 cabeças, ele mantém no período seco essas mesmas 1.000 cabeças. Então, falta pasto, né? Então a seca para esse cara é um problema, né? Então ele não consegue ter ganho bom. Talvez ele tenha ganho bom nas águas, mas chega no período seco, ele perde, ele não ganha peso, porque a fazenda dele está superlotada. Então, uma das coisas que a gente tem que ver, a taxa de lotação ou o seu estoque de animais, quem manda, né? Tem muita gente, muito pecuarista aí, que quem manda no estoque dele é o topógrafo, né? Então, o topógrafo fala quantos hectares que ele tem, e ele acha que ele tem que ter X cabeça por hectare, então ele coloca aquele volume, né? Mas o que manda no teu estoque é a quantidade de comida que você produz, né? Então, assim, logicamente, principalmente aqui para nós, na nossa região, mas isso é termo de Brasil inteiro, né? Nós temos o período das águas, que é um período que você produz bastante, que você faz muito capim. Então, você tem que ter um rebanho de um tamanho, né? Então, a quantidade, né, de animais, e de acordo que isso vai secando, de acordo que os pastos vão piorando, então você tem que ir diminuindo essa quantidade de animais. Então, o seu estoque, ele tem que ser móvel. O que acontece é que, geralmente, né, na hora que você tem que diminuir o seu estoque, que é quando diminui as chuvas e começa a entrar o período seco, nessa época, que, por exemplo, é mais ou menos agora o que nós estamos atravessando, começa cedo, começa maio, junho, julho. Então, normalmente, nessa época do ano, existe uma oferta maior, né, de animais, de gado, e o preço tende a cair. É o que nós estamos vivendo hoje, preço mais barato, preço baixo, o preço não acompanha os custos que a gente tem. Então, geralmente, essa época, esses meses, maio, meados de maio, junho, julho e até meados de agosto, geralmente são épocas de preços muito ruins. Mas são épocas que a gente precisa de diminuir rebanho, né? E aí o pecuarista é muito resistente a isso, porque ele não quer diminuir o rebanho nessa época, porque sabe que setembro vai ter outro preço, setembro, outubro, o preço vai estar... Sabrite, é bom você entrar aí para poder depois você me ensinar a dar aula, viu? Que eu estou querendo aprender isso aí.
Então, o pecuarista não quer vender. Então, para quem quer manter estoque de animais, né, e sem ter problema com o desempenho, com ganhos de peso, sem ter problema também para estragar a fazenda, as pastagens, o confinamento é uma coisa muito boa, muito eficiente, né? Então você pode entrar no confinamento, eu estou falando no calendário daqui do Pará, né, e principalmente eu estou na região mais no nordeste do estado. O estado do Pará é um estado muito grande, né, de dimensões continentais, então nós temos até dentro do estado diferenças de climas, né? A gente tem a parte do sul e sudeste do estado, que o período seco começa mais cedo, mas as águas também entram mais cedo, mas assim, eu estou falando aqui pelo Nordeste, isso é só a mudança. O que existe é tudo igual, né? Que tem o período das águas e o período seco, isso é igual Brasil inteiro. Talvez os meses que são diferentes, né? Os meses de começo das águas e os meses de começo da seca são diferentes de regiões para regiões. Mas, então, às vezes, quando eu falo alguma coisa de data ou de mês para poder começar confinamento, inclusive, assim, por exemplo, essa questão do preço, né, do preço ser barato, do preço da oferta ser grande, meados de maio, junho e julho, esse é um fator que acontece no Brasil inteiro, né? Então, assim, se a gente pegar o centro-oeste, o sudeste e centro-oeste ali, que tem muito boi, a região sul também, o que acontece? Quando começa meados de maio e junho, começa a ter o frio, né? Geralmente eles têm que vender muito os animais que já estão prontos, que já estão gordos, eles têm que vender muito nessa época por questão do frio. E tem acontecido já nesses últimos 2, 3 anos aí com frequência geadas. E essas geadas, então, o boi a pasto, essas geadas queimam o capim, né? O capim seca muito e numa velocidade muito rápida. Quem entra igual aqui para nós não tem geada, né? Aqui para nós é o calor, é o sol, é a falta de chuva que faz os pastos secarem. É uma coisa que vai demorando, ela vai acontecendo, né, ao longo de um mês, de 40 dias, de 45 dias, então isso é paulatinamente que vai acontecendo a seca. Nessas regiões onde tem geada, é muito rápido, então se gear, e principalmente às vezes nem chega a cair aquela geada mesmo, mas fica muito frio, baixa demais a temperatura e os ventos, então eles secam demais o capim. Então isso acontece em uma velocidade muito maior. Então, aqui na nossa região é a entrada do período seco, aí mais ou menos também você pega o sul e sudeste do Pará, que tem o maior volume de gado, tá nessa região, começa o período da seca, a estiagem, né? E você tem o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Você tem essa questão do frio que começa a secar muito os capins, então as pessoas também têm que tirar os animais que já estão prontos. Então a oferta de animais nessa época do ano ela aumenta muito, né? Então a maneira que você tem para poder segurar às vezes animais, para poder não vender nesse período, é se você tiver confinamento. Né? Então, com confinamento você trabalha, aí você pode entrar com os animais no confinamento, aqui para nós, igual eu estou falando, aí você vai vender para setembro, outubro, então geralmente os preços, né, nessa época tá bem melhor. Então, o que a gente tem que sempre estar esperto, porque os indicadores, né, eles são fundamentais. Então, a gente tem que elencar quais são os indicadores que a gente tem que procurar,
porque é o seguinte, eu estou falando para vocês taxa de lotação e ganho de peso. Esses dois indicadores, né, eles têm que trabalhar muito junto. Geralmente as pessoas querem, eu já fiz muito isso, tá? Aumentar ganho de peso, diminuindo taxa de lotação. Isso era uma crença muito forte em mim e aonde eu estava trabalhando. Sempre trabalhei aumentando ganho de peso, diminuindo de taxa de lotação. Isso é mais ou menos quando você tem aquele cobertor curto, né, que você, quando quer cobrir até aqui, os pés fica descoberto. Aí você vai pegar o pé, cobrir o pé, abaixa aqui. Então, quando você trabalha dessa maneira, aumentando o ganho de peso, diminuindo taxa de lotação, você realmente melhora o ganho de peso, mas você diminui a taxa, então você sobe muito o teu custo, né? Então esses três indicadores, né, para quem tem recria e engorda, que é taxa de lotação, ganho de peso e custo, né, custo por animal, ele é fundamental estar todos três juntos, né? Esses indicadores, eles têm que trabalhar como engrenagem, né? Um está dependendo do outro, eles não podem ser separados, tá? E aí, né, você tem os outros e você vai ter outros indicadores que você tem que começar, ao longo do tempo. Um deles, por exemplo, é preço. Então as pessoas trabalham muito com esse indicador preço, né? A maioria deles é muito preocupado. Então geralmente, por exemplo, a pessoa tem animais agora para poder tirar, né? Porque os pastos vão perdendo qualidade, então você tem que tirar os animais. O preço não está bom, você está focado em preço em setembro. Então, o que geralmente as pessoas fazem? Começam a segurar esses animais, né? Então, se você segura o animal por causa do preço, mas se seu ganho de peso está baixo, tá certo? Ele não paga essa estadia que ele está. O preço não consegue pagar essa estadia dele. Na maioria das vezes acontece isso. Outra coisa, uma fazenda... que a gente está falando aqui de recria e engorda, ela é mais ou menos como uma fábrica, tá? É uma fábrica de carne, e como toda fábrica, você tem linha de produção. Então o que acontece? Toda fábrica que você tem linha de produção, se você para lá o final dessa linha, o que vai acontecendo? Vai empilhando aquilo que está para trás. O que significa isso? Se você tem boi pronto, boi gordo, e aí você não vende esse boi por causa do preço, para segurar isso por causa do preço, geralmente o boi que está ali pronto, você tem um olhar especial para ele, porque ele é dinheiro vivo para você. Então você fica focado nele, o pasto deles você não vai deixar acabar, você não vai deixar ficar ruim, você vai botar ração, você vai fazer de tudo com ele, porque ele é o dinheiro vivo ali, da hora, né? Então você cuida. Mas o que acontece? Quem vem para trás, esse gado vai ficando acumulado, né? Então animais que estavam em pastos, e aí eles vão crescendo, vão ganhando peso, vão aumentando, vão crescendo. Esses animais tinham que ser trabalhados, manejados, apartados, fazer os lotes para poder tá engordando, mas não pode, porque lá a linha está parada lá, né? Está embuchado, não está saindo, então você começa a acumular aquilo ali para trás. Então, às vezes, o ganho você está perdendo, não é nem tanto naquele que está pronto lá, tá? Mas nos outros todos para trás, na sua linha, o teu desempenho abaixa demais, né? Então, a gente trabalha sempre por média, né? Por média de todos os animais. A gente tem que estar tomando cuidado para poder estar ganhando em todo mundo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente foca só em um desempenho, né? Às vezes a pessoa fica só no preço, né? Fica focado só no preço. Então o que a gente tem que ver é o equilíbrio entre todos esses
entre todos esses indicadores, né? Se o cara focar só no preço, ele não consegue produzir legal. Não produziu bem, o custo de produção dele aumenta muito mais. Então, às vezes, nem sempre ele vender mais caro, ele está ganhando dinheiro, porque o custo dele de produção aumenta muito mais. Então, se você pensar, o boi a pasto, ele é a mesma coisa do que um boi de confinamento. A única diferença são os valores das diárias, né? O valor da diária do animal no confinamento é um valor, e o valor dele a pasto é mais baixo, mas o sentido é o mesmo. Se ele não estiver ganhando peso, né, ele vai te dar prejuízo. Só o preço não vai conseguir cobrir isso. Então, às vezes, as pessoas ficam muito focadas só no preço. Vou falar outro indicador, tá? Lógico que comprar barato e vender caro nunca fez mal para ninguém, né? Isso aí nunca fez mal. Mas o que eu estou falando é que as pessoas, às vezes, elas não podem ficar focadas em um só indicador. Então, deixa de ver a produtividade, deixa de ver a produtividade focado só no preço, não vai acontecer. Outra coisa, por exemplo, geralmente as pessoas são focadas demais no rendimento de carcaça, né? Então, o rendimento de carcaça, e o cara foca tudo em cima daquilo do rendimento de carcaça. Na verdade, o indicador melhor que você tem que ter, não adianta você ter rendimento de carcaça alto com ganho de peso muito baixo. Então, porque na verdade, uma propriedade de recria e engorda, ela é produtora de carne, tá certo? Então, vamos falar, a pessoa que tem rendimentos muito bons, algo em torno de 55% de rendimento de carcaça, porém, ele tem a média, né, hoje a média nacional do desempenho, do ganho de peso a pasto é 330 gramas. Então, quando você tem 330 gramas, você tem rendimento de 55%, você realmente está produzindo 181 gramas por dia. Se a gente trabalhar nos 650 gramas que eu estou falando e preconizando aqui, se tiver 52% de rendimento, você está produzindo 338 gramas. Né? Então, quer dizer, o seu rendimento é bem menor, tá? Um está em 55, você está em 52, você está produzindo muito mais do que esse cara, porque o seu foco está maior no ganho de peso. Então, se você focar só em rendimento de carcaça, mas não focar em ganho de peso, você não tem sucesso. Tá? Então, eu volto só para poder falar, e se a gente for fazer uma analogia, né, disso aí com bicicleta, é o seguinte: a taxa de lotação e o ganho de peso é aquela coroa grande aonde vai o pedal. Então você põe a corrente ali, é ela que vai mover a bicicleta. As outras coisas, genética, rendimento, preço e tudo, elas são aquelas catraquinhas lá atrás. Tá? Então, quando você pega uma bicicleta moderna, né, dessas de marcha, então o que vai acontecer? A genética, ela é uma daquelas catraquinhas lá. Naquelas catraquinhas, o que acontece? Quando você vai subir, você troca a marcha lá, põe numa catraca mais leve, aonde você vai aqui, e o seu desempenho, ele vai bem. Né? Então, aquelas catraquinhas lá, é isso aí. Você tem genética boa, animais bons de genética, então o que acontece? Você tem animais já aí de 500, 530, 540 quilos, e você tem pasto, né? E pode segurar esses animais mais um tempo, porque você acha que o preço vai melhorar. Tá tudo certo, eles vão estar ganhando peso. Se você tem capim, né? Então tá tudo certo, você pode segurar. A genética faz a diferença nisso aí. Animais de genética pequena, vaca, pouca genética,
quando eles chegam em 480, 500 quilos, eles não têm caixa mais para poder crescer. Então você tem que vender de qualquer maneira. Então a genética tá nisso aí, né? O rendimento de carcaça também é isso. Ele é muito bom, né? Se você puder ter rendimento de 54, 55, com certeza vai ser muito melhor. Mas não é o rendimento que vai te puxar, que vai mudar o seu negócio todo. Se você tiver rendimento alto, com ganho de peso baixo, não vai mudar nada no teu negócio, você não vai melhorar nada a tua ida. Então, fazendo a analogia, a taxa de lotação e o ganho de peso para a fazenda de recria e engorda, a catraca é a da onde coisa você pode chamar também de locomotiva, é ela que puxa, né, o trem, o resto é vagão. É ruim? Não é ruim. Mas o foco que a gente tem que dar, né, é o outro. Às vezes a gente perde muito tempo focado, né, só em genética, ou só em rendimento de carcaça, ou só em preço, né? Então você bota o foco muito grande nisso e esquece aonde que ganha mesmo, que faz toda a diferença, tá? Eu tenho visto aqui bastante pessoas falando e dando algumas opiniões, e eu estou pensando aqui porque, na verdade, eu coloquei um computador aqui do meu lado para poder eu seguir algumas coisas para poder falar para vocês, mas eu, na verdade, me empolguei, comecei a falar e não saí nem da primeira tela, do primeiro slide para poder falar. Lógico que eu fui em algumas coisas mais para frente e tal, mas não saí daquilo ali. Então, eu queria, né, dar uma oportunidade de falar para vocês, vamos falar, seria mais ou menos uma oferta. Se vocês acham que isso que eu estou falando se faz sentido para vocês, que vocês acham que é interessante, a gente aprofundar um pouco mais nisso, e aí eu ia fazer para vocês, a gente pegava na próxima semana e a gente fazia aí 3 aulas para poder a gente falar, porque nós não conseguimos aqui nem falar, por exemplo, sobre fazendas de cria, quais são os indicadores, aquilo que a gente tem que melhorar, né? E o tempo realmente extrapolou. Então, se vocês acharem, né, que é bom para vocês, a gente faria na próxima semana três aulas, poderia ser três dias consecutivos, seguidos, né? E aí a gente colocava esses pontos até para poder discutir. Eu ia também, fiz um canal no YouTube, eu queria que vocês seguissem lá, e a gente poderia fazer essas aulas lá pelo YouTube. E vocês acompanhavam, e eu vou melhorar aqui para poder eu conseguir responder questionamentos, responder perguntas que vocês quiserem, qualquer dúvida que vocês quiserem. Então, a minha ideia é realmente criar um canal com vocês para a gente falar mesmo de pecuária, falar coisas mais, coisas práticas de como a gente fazer, de como a gente melhorar, principalmente nessa questão aí de gestão, né? A gente melhorar a gestão através desses indicadores, como que a gente faz isso, né, quais são a importância, né, de cada indicador desse e de que maneira que a gente pode trabalhar com isso. Se isso fizer sentido para vocês, eu queria que vocês mandassem mensagem, pode ser aqui no meu direct, quem tiver meu WhatsApp pode passar, quem não tiver pode mandar aqui no direct, falar se isso é bom, e aí a gente faz na próxima semana, eu faço pelo YouTube, e aí vocês podem fazer, a gente faz uma aula, né, maior,
faz 3 dias e vão conversar, conversar por esses indicadores. Pois é, ó, o Guilherme Missing está colocando aqui que os exemplos da Fórmula 1 e da bicicleta, que foram tão claros que a aula de hoje merece uma página dos indicadores no YouTube. Pois é, Guilherme, é bom a gente... Você é um professor nato, uma pessoa que fala muito bem, sabe? Eu ainda estou... Eu sou mesmo o peão, então estou agora treinando, querendo levar um pouco, levar meu conhecimento, né, para as pessoas, e principalmente eu sou um apaixonado por pecuária, e o meu sonho é que a gente transforme a pecuária cada dia mais, para que ela possa transformar a vida das pessoas. Então, eu quero levar esses conhecimentos que eu tenho tido ao longo desses anos fazendo pecuária para as pessoas. Então, eu acho que a ideia é, através do YouTube, através desses canais, para poder a gente levar essa informação. E aí, já extrapolando aqui, passando, é o seguinte: eu tenho planos para poder a gente fazer uma imersão na minha fazenda. Era para a pessoa ir para lá, a gente passa três dias, né? E durante esses 3 dias, para poder a gente ver na prática, ver manejo de pastagem, ver treinamento das pessoas, esses indicadores, como que a gente coleta, como que a gente faz, a importância desses indicadores. E aí seria um negócio assim, ele tem que ser bem fechado. Nós podemos até fazer mais vezes se tiver bastante pessoas, né? Mas ele tem que ser fechado, porque a minha estrutura para poder receber pessoas, né, ela é uma estrutura pequena, então seria poucas pessoas, mas a gente pode fazer isso, colocar isso aí na prática, né? A gente colocar. Então, Guilherme, você já fica acionado para poder me procurar e a gente trocar ideias sobre isso, até para poder a gente ver a sequência, ver os assuntos, os tópicos que a gente deve fazer para poder passar essas informações com maior qualidade e preciosidade para as pessoas. Então, a gente fica à disposição de vocês, se vocês acharem que deve ser feito. Tem uma pessoa aqui que parece que está me convidando, parece que é o meu amigo Benitão. Deixa eu botar o... Às vezes ele está querendo fazer alguma pergunta ao vivo aqui. Mas eu acho que ele... E aí, Benitão? Vai, Benitão, você está... Llevando los extremos hacia el centro de la siguiente manera. Y posteriormente... Benitão, você estava me pedindo para entrar aqui, achei que você estava preparado para poder fazer alguma pergunta, Benitão. Não, só está pensando que tem que solicitar para colocar algum comentário, só isso. Ah, tá. Então tá tudo bem, Benitão. Tá tudo bem. Então, tá, eu estava fazendo pão, estou na cozinha. Ah, então tá. Eu estou fazendo carne. Você está na cozinha fazendo pão, eu estou fazendo carne na fazenda, trabalhando e engordando boi. Então tá. Mas beleza. tu tá na Marupiara ou tá em Belém? Não, estou em Belém. Tá, mas vamos tá, eu vi uma foto que você tá com o Fred, pensei que tava para promissão. Não, vamos botar aqui o pessoal para poder a gente... Então tá, boa noite, Benitão. Boa noite, abraço. Abraço, tchau. Então, pessoal, aí ver com o Guilherme aí, Guilherme, para poder a gente trabalhar e começar a fazer esse trabalho aí, para poder a gente levar informação de melhor qualidade. Talvez você me ajude melhor do que o Benitão, viu, Guilherme? Porque o Benitão não ajudou muito, não.
E Benitão está fazendo pão, nós vamos fazer carne, vamos trabalhar fazendo isso aí. Bom, então o que a gente vai trabalhar, né, é falar então, uai, tá certo. Gaúcho, é bom você ir lá mesmo para poder vender, viu? É bom você ir lá para poder vender carne, vender sêmen, comer carne e vender sêmen, tá? E aí nós vamos trabalhar mais essa questão da produtividade, pegar quais são realmente os indicadores, né? Uma outra coisa que a gente tem que ficar bem focado geralmente os planos de conta, né? As pessoas que fazem os custos, os planos de conta. Se você, eu tenho um plano que é bastante detalhado, né? Porque lógico que reduzir custos é extremamente importante. Os custos, como disse, são igual unha, né? Você tem que estar cortando e aparando o tempo inteiro. Você não pode brincar com isso, porque senão você tem problema. Agora, uma das coisas importantes é você saber, né, aonde você corta custo com eficiência. Então, vou mostrar para vocês, de todas as contas, né, que a gente vem fazendo, vem trabalhando, é o seguinte: a cada ponto percentual que você aumenta em produtividade, você aumenta algo em torno de entre 4 e 4,5 pontos percentuais no lucro, lá no final. Tá? E a cada ponto percentual que você diminui no teu custo, você melhora algo em torno de 2,5 pontos percentuais no lucro. Então, em outras palavras, é o seguinte: se você diminuir 1% no custo, mas essa diminuição ela te diminuir 1% na produção, na produtividade, você está perdendo dinheiro. Tá? Então, o que a gente precisa de ter? Eficiência nesses cortes de custo, né? Então, geralmente, os maiores custos que a gente tem, os gastos que são maiores, aqueles que são de volume, que a gente começa a sentir, eles são os gastos que estão bem nos custos variáveis, então ele tem um impacto direto na produtividade. Vamos falar, se for o caso de suplementação, né? Então ele tem um impacto direto no ganho de peso. As adubações, né? Eles têm um impacto direto na taxa de lotação. Então, é muito fácil você ver, principalmente nessa época que a gente está atravessando agora, que os produtos, né? O boi já tem algo em torno aí de mais de 12, 14 meses que não sobe, né? E nesses últimos 14 meses os produtos subiram muito. Algumas coisas que a gente usa na fazenda praticamente dobrou, né, de preço. Então, esses custos eles estão distorcidos um pouco pelo preço do nosso produto. Então, o que a gente tem que fazer para cortar esses custos é saber, né, de que maneira, quais são os custos. Então, quando você tem esses aumentos, a primeira coisa, por exemplo, adubo. Adubo é a primeira coisa que o cara vai falar que vai cortar. Eu vou cortar o adubo, eu não vou usar, adubo está muito caro, não sei o que e tal. Então, a primeira coisa que ele fala em cortar é o adubo, né? O adubo, ele te melhora a fertilidade do teu solo, isso te aumenta a sua taxa de lotação. E uma das coisas mais importantes, né, na adubação, no melhoramento de fertilidade do solo, é que você pode trabalhar muito melhor os teus capins, né? Aqui, principalmente no Pará, nós temos uma infestação de pragas, né? Uma força muito grande de mato, né? Porque a gente tem
aí muita semente, né? Com muitos anos de floresta, então você tem um banco de semente, né? de mato, que a gente chama aqui de juquira, você tem um banco de semente muito grande. Então, toda hora que você diminui demais o teu resíduo, você baixa o teu resíduo em áreas que têm baixa fertilidade, então você abre um espaço para que a juquira, para que o mato venha na frente do capim. Então, geralmente, essas propriedades você tem que trabalhar para não sujar tanto, você não ter uma despesa muito alta com limpeza de pasto, você tem que trabalhar com resíduo mais alto. Então, como que você trabalha com resíduo mais alto? Diminuindo taxa de lotação, então tendo menos animais para que você comece a sobrar mais pasto, né? Então, quando você diminui taxa de lotação, você aumenta custo. Seu custo fixo ele passa a aumentar. Então, uma das coisas muito. E outra coisa é o seguinte: quando você tem os resíduos mais altos, tá? A qualidade do teu capim ela é menor. O consumo, o bocado do boi, ele fica menor, porque a área de folha sua vai ser menor. A brotação do seu pasto ela é muito mais lenta, porque você está com resíduo alto, então as folhas vão sair de cima desse resíduo, então os seus pastos demoram mais tempo para poder brotar. Então, a grande vantagem da fertilidade de solo é que você consegue colocar mais animais, tá? E além de você colocar mais animais, você melhora muito a qualidade do teu capim, qualidade do teu pasto, porque você, com fertilidade alta, você pode baixar os seus resíduos, você baixa os seus resíduos, e aí o seu pasto sai com a rapidez muito maior, sai muito mais folha, tá? E é folha que realmente vai encher a barriga dos animais, né? Vai encher muito mais rápido, e aí os ganhos de peso melhoram muito. Então, mas com preços altos, a primeira coisa que a pessoa fala é: não vou adubar. Suplementação, tem visto pessoas falarem até que não vai dar nem sal para o gado. Então, assim, essas economias, geralmente, você faz a economia, mas você diminui a produtividade. Tá? Então, elas não são economias inteligentes ou economias eficientes. Tá? Agora, você tem, por exemplo, custos nos custos fixos e principalmente que é aquilo que a gente chama de manutenção indireta, né, que são vários custos, por exemplo, estrada, casas e construções, energia elétrica. Esses custos nem sempre eles estão, na maioria das vezes, eles não estão ligados direto ao boi. Você pode diminuir, cortar neles, que você não vai afetar os animais, o ganho de peso desses animais, né? Então, a eficiência nesses cortes, ela é fundamental para que você consiga diminuir custo sem mexer na produtividade. Então, fica aqui a dica, né? Na próxima semana, se vocês acharem que é interessante a gente ir para o YouTube e fazer essas aulas, aí a gente pode trabalhar também essa questão aí do plano de contas, dos custos, de que maneira que a gente tem uma eficiência maior nesses cortes, né, de custo, em diminuir esses custos. Então, eu acho, fica aqui a dica, e aí se vocês quiserem, tem muita coisa, tem muito código. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, é o seguinte, de diminuição de custo e que geralmente a gente nem passa na nossa cabeça. Por exemplo, você tem, mesmo que seja linha branca é pouco. A narração, isso é muito grande na suplementação. A distribuição. Tá certo? Então, assim, a distribuição, quando você está com ração, a logística é muito maior, né? Você tem que estar colocando ali direto. Então, o uso de máquinas, de tratores, ele é muito maior do que na linha branca, né? Mas você ter uma distribuição, uma logística, tá,
para poder fazer essa distribuição, vamos falar que seja de linha branca mesmo, que é bem barato. Mas na minha fazenda, vou falar do meu, por exemplo, eu tenho máquinas, eu tenho tratores, que tem trator com consumo de 2 litros por hora, até trator com 14 litros por hora. E se você não tiver atento, né, e trabalhar muito com as pessoas e mostrar, treinar as pessoas e conversar muito, né, eu fico muito satisfeito porque eu tenho várias pessoas da Marupiara, né, eu já vi aqui, acho que uns 4 ou 5 entrarem aqui, né, então são pessoas que estão interessadas, são pessoas que estão querendo aprender, querendo ver, então isso é uma coisa que me deixa bastante alegre, muito orgulhoso e muito feliz de estar trabalhando com esse tipo de gente, com pessoas que querem aprender, que querem crescer. Mas, geralmente, então, a gente tem essas máquinas lá e vai ter que distribuir sal. Na maioria das vezes, eu vejo as pessoas escolherem pelo trator que está parado ali naquele momento, né? Então, se é aquele trator que gasta aí entre 8 litros por hora ou 10 litros por hora, você usa aquele trator em vez de usar aquele que gasta só 2 litros por hora. E nós estamos falando só do óleo diesel. É um item que está super caro, né, que aumentou demais o valor nesse último ano. Então, isso representa muita coisa. Para você fazer a mesma distribuição, você deixa de usar um trator, né, que consome 2 litros por hora para usar um que consome 8 ou que consome 10. Então, quando você for ver, né, ao longo do tempo, e isso você fez a mesma tarefa, o mesmo negócio, né? Você fez a mesma logística, não teve eficiência nenhuma a mais entre um e o outro, né? E nós só estamos falando do óleo diesel, mas esse trator que é maior, ele gasta, além de gastar mais óleo diesel, ele gasta, o pneu dele é muito mais caro. Quando vai trocar óleo lubrificante é muito mais caro, porque o motor dele é maior, cabe mais óleo. Então, todo o sistema, tudo dele é mais caro do que o outro. Então, essa fica uma dica aí de você diminuir custo, né, sem mudar nada na sua produtividade, né? Sem mudar nada. Então, isso é eficiência no corte de custos, né? E aí as pessoas, né, voltam aqui a dizer, talvez as pessoas acham que não é nada. Isso é muito pouco, isso significa muito pouco, mas são esses detalhes que a gente tem que ir pegando, porque esses detalhes eles são muito importantes, que você gasta menos, você corta no custo, tá? Mas você não diminui nada na tua produtividade. Às vezes as pessoas estão querendo muito, vou diminuir o adubo, porque é uma conta grande, né? Mas você cai na tua produtividade. Vou diminuir, tem muita gente que quer diminuir em pessoas, não quer treinar pessoas porque acha que aquilo tem um custo, né? Então não treina as pessoas, não investe nas pessoas que estão trabalhando. O que isso reflete? Em baixa produtividade, em diminuir a produtividade, né? Então, essa questão do custo aí também, a gente pode, na próxima semana, ter uma aula, fazer uma aula só disso aí. Eu fico à disposição de vocês para poder vocês colocarem aqui as suas opiniões, e se vocês realmente quiserem que a gente faz isso na semana que vem, eu vou estar à disposição, tá? Eu queria agradecer a todos vocês aí que acompanharam, que ficaram. Espero que eu possa ter levado algo que seja bom para vocês, né? Que produtivo e que cresça e que melhore na pecuária de vocês. Um grande abraço aí, fiquem com Deus. Boa noite.